Aplicações das leis de Newton. Corpos em contato. Nós estávamos estudando aplicações das leis de Newton na situação elevadores. E lá nós tínhamos apenas um corpo para analisarmos. Agora nós temos a dinâmica para um sistema de corpos, ou seja, podemos ter mais de um corpo na situação analisada. A diferença é que antes a gente aplicava a segunda lei de Newton só no corpo em questão, agora o corpo em questão serão vários corpos, então nós devemos aplicar a segunda lei de Newton em cada um deles. Bom, vamos discutir uma situação. Roteiro para a resolução dos exercícios sobre corpos em contato. Faça um desenho esquematizando a situação descrita no enunciado. Marque todas as forças que atuam no corpo em questão. Marque o sentido da aceleração e adote-o como positivo. Aplique a segunda lei de Newton em cada corpo. Obtenha o que se pede no exercício. Corpos em contato, situação sem atrito. Imagine então um corpo A disposto nessa posição e um corpo B em contato com ele. Eu vou aplicar uma força F no corpo A para a direita. E aí então esse sistema deve acelerar no mesmo sentido dessa força que eu estou aplicando. Eu gostaria de saber alguns detalhes a mais a respeito dessa situação. Perguntas frequentes. Qual a aceleração do sistema? Qual a força entre os corpos? Então, nós vamos buscar o valor dessa aceleração, que é a mesma para os dois corpos, visto que eles vão se movimentar juntos, e nós vamos buscar a força de contato aqui, ó, entre essas paredes dos corpos, ok? Então, seria a força entre os corpos ou a força de contato entre os corpos. A situação é essa aí, ok? Então, vamos lá. Diagrama de corpo livre. Isso significa que nós vamos desenhar as forças que atuam em cada corpo separadamente, para ficar mais fácil para a gente analisar a situação. Então, imagine, temos aqui o corpo A, nele a força F atua empurrando para a direita e ainda tem uma força que o corpo B vai aplicar no corpo A. Por quê? Porque o corpo B estava à direita do corpo A. Ele está em contato com essa face aqui do bloco A, então ele deve empurrar o corpo A para a esquerda. Por isso eu vou chamar FBA, a força que B aplica em A, ok? Bom, temos também a força que o A aplica no B. Tá aí, aponta para a direita, ok? Bom, para a gente analisar essa situação, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton em cada um dos corpos. Mas como ficaria? Bom, para isso, vamos adotar o sentido da aceleração positivo, tá? Então, tudo que tiver para a direita é positivo, portanto, o F vai ser positivo e o FAB vai ser positivo também. E o que tiver para a esquerda vai ser negativo, tá? Então, vamos lá. Primeiro corpo, corpo A. Força F menos a força para a esquerda. Então, na verdade, aqui ficaria a força a favor do movimento menos a força que está contra o movimento, que no caso é FBA. Isso é igual a massa vezes aceleração. Só que aqui, como eu estou aplicando no corpo A, eu uso a massa do corpo A. Já no corpo B, só tem a força FAB é igual a massa de B vezes a aceleração. O que nós podemos fazer com essas expressões? Nós podemos somá-las. Então, ao somar essas expressões,
teremos uma equação que explica o sistema como um todo. FBA negativo mais FAB tem o mesmo modo, tá? Então isso aqui vai dar zero e aqui só sobra F. Do outro lado, MA mais MB, que multiplica a aceleração, tá? Colocando a aceleração aqui em evidência. Bom, nesse caso aqui, nós podemos perceber que a força F faz a massa A mais a massa B se movimentar com a aceleração A. Então, é esse caso aqui, ó. Na verdade, matematicamente, é como se esses dois corpos estivessem colados, ok? Então, dois corpos em contato, a gente junta a massa de todos eles e aplicamos a força F. Bom, vamos fazer um exercício para a gente verificar se esse sistema aqui, essa maneira de solução funciona. Exemplo, a mesma situação que a gente tinha discutido, força que atua nos corpos, ou no caso no corpo A, 15 newtons, massa do A vale 2 kg e a massa do B vale 3 kg, tá? Não importa se o corpo A é maior do que o corpo B, só importa a sua massa, tá? Então vamos lá. Pegando as equações que a gente acabou de discutir, usando a força resultante igual a massa vezes a aceleração em cada um dos corpos, temos no corpo A F menos FBA, é a massa de A vezes a aceleração. No corpo B, a força que A aplica em B é a massa de B vezes a aceleração. E somando os dois, nós temos A mais B, dando a força F, que é MA mais MB, vezes a aceleração do sistema. Então é o seguinte, eu tenho a massa de A, eu tenho a massa de B, eu tenho a força F. Então se eu pegar essa equação aqui, A mais B, eu consigo determinar a aceleração do sistema. Como é que vai ficar? 15, que é igual a 2 mais 3, está aqui, ó, força F vale 15, massa de A vale 2, massa de B vale 3, então 15 é igual a 2 mais 3 vezes A. Isso dá 15 igual a 5A, passando esses 5 dividindo, 15 dividido por 5 dá uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema, ou seja, do corpo A e também do corpo B. Lembra, eles se movimentam juntos, portanto com a mesma aceleração. Agora, eu gostaria de saber a força entre os corpos. No caso, é a força que A aplica em B, que é a mesma força que B aplica em A. Isso é um para-ação-reação. Então, tanto faz eu achar AB ou BA. Veja que a equação do corpo B ela é mais simples. Ó, FAB é igual a MB vezes A, enquanto que a equação do corpo A é um pouco mais complexa. Então, nós vamos pegar a mais simples. FAB é igual a massa de B vezes a aceleração. A massa de B eu tenho, a aceleração eu tenho, 3 vezes 3, a força que A aplica em B, ou a força que B aplica em A, vale 9 newtons. Se você pegasse essa mesma equação, essa equação do corpo A aqui, ó, você chegaria no mesmo resultado. Faça esse exercício. Calcule usando a equação do corpo A. Ok? Bom, uma outra situação seria se nós tivéssemos 3 corpos em contato. A pergunta é a mesma. Qual a aceleração do sistema? E a outra, qual a força entre os corpos? A diferença é que nós temos uma força que A aplica em B aqui nessas paredes e uma força que B aplica em C aqui nessas paredes. Então, nós temos duas forças entre os corpos. Portanto, teremos duas respostas para essa segunda pergunta, ok? Bom, diagrama de corpo livre. Desenhamos as forças que atuam em cada corpo separadamente. Então tá aí, corpo A, corpo B e corpo C. No corpo A, temos a força F e temos a força que B aplica em A.
No corpo B, temos a força que A aplica em B e a força que C aplica em B. No corpo C, tem apenas a força que B aplica em C. Então, só para você lembrar, a força que B aplica em A e a força que A aplica em B formam paração-reação. A força que C aplica em B e a força que B aplica em C também formam um paração-reação. Aplicando, então, a segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Em cada um dos corpos, nós teremos, adotando o sentido da aceleração como sendo positivo, o que está para a direita é mais, o que está para a esquerda é menos. Então, aqui no corpo A, fica mais F menos FBA igual a massa de A vezes a aceleração. Está lá. F menos FBA é a massa de A vezes a aceleração. Aqui no corpo B, fica FAB menos FCB igual a massa de B vezes a aceleração. E aqui no corpo C é a mais simples, a força que B aplica em C é a massa de C vezes a aceleração. Para um sistema composto por todos os corpos, a gente soma essas expressões e chegamos então em F, que é igual a MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Perceba que está aparecendo a massa total aqui no sistema, ok? Então a gente exclui a força entre os corpos, né? No caso FAB, FCB, FBA e FBC, some quando a gente faz essa soma e sobra só a força externa, que é a força F, aquela que eu estou aplicando, ok? Veja que esse caso é a mesma situação da gente imaginar todos os corpos colados um no outro. Exercício. Força F vale 12 newtons, a massa de A 3 kg, a de B 2 kg, a de C 1 kg. Pergunta: qual a aceleração do sistema? Pergunta: qual a força entre os corpos? Vamos lá. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Segundo a lei de Newton, vamos aplicar em cada corpo. Somando tudo, veja, nós temos a força F, temos a massa de A, de B e de C. Dá para achar a aceleração se a gente pegar essa expressão aqui, ó. Então vamos lá. 12 é igual a 3 mais 1 mais 3 mais 2 mais 1 vezes A. 12 é igual a 6A. O número que eu multiplico por 6 para dar 12 é 2. A aceleração do sistema vale 2 metros por segundo ao quadrado. Próxima pergunta. Eu posso aqui, ó, nessa expressão do corpo C, já que eu tenho agora a massa de C e a aceleração, posso determinar a força que B aplica em C. E nós teremos, então, FBC igual a massa de C vezes a aceleração. FBC é a massa de C, que vale 1, vezes a aceleração, que vale 2. Isso dá 2 newtons. No entanto, nós descobrimos a força entre essas paredes aqui. Ó. Falta descobrirmos a força entre essas paredes aqui. Para isso, a força que A aplica em B, a gente pode resolver com essa primeira equação ou com essa segunda, tanto faz, ok? Vamos pegar a equação do corpo B. FAB menos FCB é igual a NB vezes A. Ah, professor, por que você escolheu essa de B? Porque eu quero lembrar você que a força que C aplica em B tem o mesmo valor da força que B aplica em C, que é 2 newtons. Então, eu vou trocar isso aqui por 2 newtons, tá? FAB menos 2 é igual a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que é 2. 2 vezes 2 é 4. Vou passar esse menos 2 para o lado de cá, e a gente fica com FAB é igual a 4 mais 2, que dá 6 newtons. Então, basicamente, desses 12 newtons aqui, nós temos que uma parte dele empurra o A, uma parte dele empurra o B e uma parte dele
empurra o C. Essas partes serão proporcionais às suas massas, tá? Já que a aceleração de todos os corpos é a mesma. Bom, em relação a corpos em contato para sistemas sem atrito, é isso. Eu desejo ótimos estudos a vocês. Até mais. Tchau, tchau.